E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o que fazer, né? Como e onde abrir um trade com uma taxa alta de acerto, né? Ou seja, aquele trade que tem uma grande expectativa de andar. Então, fica até o final porque eu vou passar alguns conceitos, né? Você precisa entender do início ao fim. É uma pergunta que eu recebo bastante quando eu abro caixinha lá no meu Instagram. Inclusive, eu já vou convidar vocês, se vocês ainda não me seguem, aí na descrição tem um link para vocês me acompanharem no Instagram. Eu abro caixinha direto. Vocês têm possibilidade de tirar dúvida comigo lá. Eu também posto minhas operações quando eu pego. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso é muito importante, né? Para o canal continuar crescendo. Deixe seu comentário e você que me acompanha aqui, quer dar um passo a mais aí na sua trajetória enquanto trader, tem o meu treinamento também, o link está aí na descrição, onde eu ensino toda a minha leitura operacional, todos os meus critérios, tá? Onde eu escolho as melhores operações, certo? E o que acontece, pessoal? Realmente é possível a gente determinar certas regiões aonde o trade ele tem muito mais chance de andar. Inclusive, dentro da minha leitura do meu operacional, eu excluo muitas regiões aonde eu vejo que não vale a pena o risco, né? Aquelas regiões aonde eu considero que o preço ele fica muito brigado e a gente fica participando de uma briga desnecessária, sendo que se ele chega a buscar determinada região, a probabilidade de dar alvo é muito maior. E aí eu quero debater e mostrar isso para vocês, as regiões que eu mais opto em fazer as minhas operações, porque eu considero que são regiões com uma taxa de acerto maior. E para falar sobre isso, eu vou inclusive usar o pregão de sexta-feira, dia 11, algumas possibilidades de trade, né, que deram e mostrar para vocês o porquê operar nessas regiões, né, e o porquê não operar em outras regiões, né. Então, assim, o princípio básico que a gente precisa entender para poder trabalhar o preço, né, para poder operar, é que existem sim zonas onde nós temos um interesse por parte dos players muito maior do que outros, né? Por exemplo, uma zona que eu bato muito na tecla lá na mentoria, quem é meu aluno já fez minha mentoria sabe, é sobre operar em consolidação, no caso, não operar, né? Porque o preço ele fica totalmente disputado por grandes instituições, sendo que quando o mercado ele busca zonas de liquidez, que é a região de máxima e mínima, aqui muitas vezes nós vamos ter um interesse muito maior por parte de algum player, né? E é muito melhor a gente tentar atuar nessas regiões aqui do que ficar tentando adivinhar para onde o preço vai. Ah, que ele vai armar um pivô de alta aqui, ele vai subir e o mercado afunda. Ah, que ele vai armar um pivô de baixo, ele vai cair, o mercado volta de novo. Então, o risco nessas regiões, ele fica desnecessário, na minha opinião, né? E perceba o seguinte, enquanto a gente estava lá na sala ao vivo, o mercado ele abre aqui no índice fazendo um movimento de queda bem forte, tá? O mercado abre caindo aqui, ó, de máxima a mínima, quase 2.000 pontos, tá? Até então, pessoal, eu não trabalho o preço enquanto eu não estou entendendo ou enquanto eu não tenho região para trabalhar o preço. Por exemplo, o mercado caindo muito forte, igual ele fez nesse primeiro momento aqui. Ele não corrige, não me dá a possibilidade de trabalhar o preço. Ele não me marcou fundo ainda para eu poder observar se o mercado vai continuar ou não. Então, assim, nesses momentos, a paciência ela fala mais alto mesmo. E eu sei que é algo difícil, né, de ser colocado em prática no dia a dia, principalmente por parte dos operadores de day trade, porque as pessoas acham que vai abrir a plataforma, vai pegar o trade, vai fazer R$ 1.000, fechar a plataforma e curtir o dia. Porque elas ficam vendo fulano ou ciclano lá no Instagram, meia hora de mercado, 10, 15 minutos, o cara já postando uma boleta de 100 mil. E não é bem assim, né? E aí, a primeira leitura nossa se dá quando eu percebo o mercado formando fundo, tá? Por que na formação de fundo? Porque quando eu tenho uma formação de fundo, pessoal, o fundo ele é um dos padrões da estrutura. Então, se eu tenho um fundo formado e o mercado ele vem de uma pressão vendedora, ele precisa romper este fundo aqui para ele continuar na sua tendência. Depois ele corrige, rompe. Isso aqui é natural de uma tendência de baixa. Então, por isso, quando eu tenho a formação de um fundo ou a formação de um topo, isso se torna relevante na minha análise. Então,
a gente estava lá na sala ao vivo nesse momento, né? E aí a gente já tem a informação, então, que nós temos um fundo. Isso aqui, pessoal, já começa a deixar a minha tomada de posição muito mais clara. Por quê? Eu preciso ter clareza do movimento. É aí que vocês têm que entender. Enquanto o preço está caindo, por exemplo, sem fazer pullback, né? Sem corrigir, sem marcar topo, fundo, alguma coisa assim, a leitura ela fica meio obscura. E essas regiões aonde você está com a leitura meio obscura, que você não está entendendo muito bem o que o mercado está fazendo, ou pelo menos você até está entendendo, não, o mercado está numa pressão vendedora. Mas às vezes você não percebe pullback, porque assim, duas coisas que eu busco visualizar, o pullback, né, ou a quebra da estrutura. Porque o preço se resume a isso. Quando ele está em tendência, ele vai, pullback, a gente tenta entrar. Vai, pullback, a gente tenta entrar. Até o momento que ele vai, pullback, a gente tenta entrar e ele volta para romper e não rompe mais. Então, assim, na minha concepção, se eu fosse resumir, pullback e quebra, tá? E aí, o que eu percebo então? Quando o mercado forma esse fundo, ele vem aqui na tentativa de romper esse fundo para continuar. E aí sim, eu já estou numa boa região, uma região de liquidez. Por que, Arthur, região de liquidez? É muito simples entender, pessoal. Imagina toda essa galera que começou a comprar aqui para tentar pausar toda essa pressão vendedora. Imagina, né, qual foi o esforço, né, qual foi a entrada de capital de pressão compradora para poder segurar. Então, provavelmente, é uma zona repleta de ordem, liquidez, stop, enfim. Toda a formação de máxima e mínima, pode ter certeza que essa região ela está preenchida e repleta de ordens de stop, né? E quando eu vejo o candle 8 aqui sendo formado, isso aqui já é muito importante para mim. Por quê? Porque ele já me mostra que o mercado ele não está conseguindo romper o fundo. Pô, mas é suficiente para decidir entrar ou não? Não, porque muitas vezes o mercado ele tenta segurar, como faz aqui o 8, mas depois realmente não consegue, abre o bico e o mercado continua caindo. Mas quando eu continuo vendo o mercado realmente me mostrando rejeição nessa zona, isso aqui sim me chama atenção e me faz querer pensar num movimento de alta. Então aqui eu começo a ter clareza na leitura. Para eu conseguir abrir um trade com uma alta taxa de acerto, eu preciso ter 100% de clareza de qual é aquele movimento que ele quer fazer. Nesse caso aqui, eu já estava vendo que o mercado não estava conseguindo renovar fundo. E aí, pessoal, eu sempre falo assim, se você está com duas leituras assim, se você está em dúvida, ele tá, ou eu compro ou eu vendo, não faça nada. Você tem que ter uma leitura muito clara do que você quer fazer. Claro que existem regiões onde a gente pode ter, por exemplo, uma compra numa quebra de estrutura, mas o preço já tentando fazer um pullback ali numa zona de resistência. Mas ele sempre vai te mostrar um trade primeiro. O primeiro trade que ele está me mostrando aqui é uma quebra. Então pronto, você já tem clareza. E nessa região aqui, região de liquidez, era zona interessante, o mercado defendeu a mínima do dia, começou a mostrar gatilho, tinha possibilidade sim de pensar no movimento de alta. A gente estava lá na sala ao vivo, né? Só que o que acontece, pessoal? O candle 10, ele não ativa o candle 9, que seria o nosso trade usual de ruptura. O nosso trade normal, vamos dizer assim, é na ruptura do candle ali gatilho, né? Só que ele não rompe. Então aqui só daria para entrar se fosse na vantagem. O mercado abre testando. Inclusive a vantagem eu me aprofundo bastante nas mentorias, né? Então o mercado ele faz o teste. A pessoa, se ela quer assumir esse risco, ela protege o stop dela técnico atrás do fundo prévio, aqui, ó, que seria a mínima do 8, correto? Bom, a nossa leitura foi feita. E aí o resto seria com o mercado. Ele pode voltar a cair? Pode. E aí, se a gente está errado, a gente assume o stop e vai procurar um outro trade. E aí o que a gente vê é o mercado simplesmente virando todo o movimento. Inclusive, né, eu vi pessoas lá que me mandaram mensagem falando que pegou esse trade. Agora eu mostrei para vocês um exemplo de uma região que eu de fato me interessaria. Agora vamos pegar um exemplo como esse aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Aí muitas pessoas podem falar assim: o mercado ele está querendo fazer aqui, ó, um pivô de alta. Ele fez um movimento de alta, ele está corrigindo para fazer isso aqui. Só que agora, para mim, pessoal, atualizando o cenário, a gente teria aqui região de mínima, tá? E ali em cima a região de máxima. Neste momento aqui, por exemplo, do candle 16, não me interessaria de forma nenhuma cogitar um trade nessa zona. Tá? Por quê? Porque agora eu já estaria fora de uma zona de interesse, de uma zona que eu sei
que vai ter briga ali por parte dos comprados e vendidos, que era a região de mínimo e a região de máximo. Então, por mais que o mercado comece a segurar aqui, e aí as pessoas começam a usar teorias, né? Ah, que isso aqui ele tá. Talvez ele vai fazer um pivô de alta, vai marcar um fundo mais alto aqui e explodir. Ah, o mercado às vezes ele pode acumular aqui e continuar caindo. Então, assim, fica aquele ar de subjetividade. Porque, pessoal, quando a gente está no topo ou no fundo, não tem meio termo. Tipo assim, se eu tô no topo, o mercado está numa pressão compradora. Se eu tô no topo, não tem meio termo. Eu preciso romper esse topo aqui para continuar subindo. A partir do momento que eu não rompo esse topo aqui, eu já tenho uma resposta definida. Por mais que às vezes o mercado não vá respeitar, porque ele não vai respeitar todas as vezes mesmo, né? Isso não existe. Mas aqui eu já tenho com clareza o que eu tenho que fazer. Agora nessa região aqui eu não sei. Porque às vezes o mercado começa a brigar, joga para cima, depois afunda de novo, joga para cima, entende? Então é uma região aonde não me interessa, por quê? Porque eu não vejo expectativa de um trade com uma taxa de acerto boa. Porque eu não tenho uma zona que possa defender o preço nessa região. Por mais, pessoal, que às vezes eu tivesse um ponto de parada, sei lá, tem um suporte aqui relevante. Eu particularmente não trabalharia, sabe por quê? Porque a pressão principal ainda é a vendedora. Eu só penso ir contra essa pressão vendedora justamente na hora que ele quebra a estrutura. Ou, eventualmente, se ele rompesse os 50% do movimento. Porque aí eu já estaria, né, visualizando que realmente essa pressão vendedora perdeu força. Então, fez essa pancada de alta. Pô, para mim, paciência, eu não pegaria nada aqui. Eu só pegaria aqui, ó. Aqui, beleza. Eu pego, por quê? Porque era um teste de mínimo. Se o mercado não rompe essa região, eu já tinha uma resposta muito clara. Da mesma forma, pessoal, que o mercado, de novo, ó, marca topo aqui nessa zona. Tranquilo, ele rompeu o topo. Ó, perceba que ele rompeu o topo anterior aqui. Isso aqui pode ser o quê? Um pullback. Beleza, então nós temos zonas. Sei lá, eu tenho os 50% dessa perna. E outra coisa, eu já tenho o topo formado. Isso aqui, pessoal, é um pouquinho da leitura que eu vou fazendo lá na sala ao vivo, só que em tempo real, né? O bom de lá é que a gente vai acompanhando tudo em tempo real. Então, pô, eu tenho duas possibilidades. Se o mercado corrigir, eu penso em compra, né? Obviamente, tentando trabalhar a favor da tendência. Agora, se ele voltar para esse topo aqui, eu já penso em venda, na quebra de estrutura. Então, vamos aguardar. Tá, o mercado, pô, Arthur, tá rejeitando aqui, vou vender. Aí, de novo, outro exemplo, pessoal. O preço nessa região não me interessa, tá? Por que o preço nessa região não me interessa? Porque ele não está na máxima do dia. Eu não vou vender simplesmente porque o mercado ele está deixando gatilho ali aleatório em cima de uma região. É aí, né, que eu vejo que a taxa de acerto das pessoas elas cai, porque elas operam em qualquer região. Beleza, então, ó, agora sim, o candle 25 agride o topo. Beleza, será que ele vai segurar? Eu não saio vendendo afobado, já vou meter venda aqui, não. O que eu preciso? Continuar vendo a rejeição. Houve? Não houve, ó. O mercado afunda, paciência, beleza, eu não faço nada. Pô, mas o mercado caiu. Tranquilo, caiu, mas caiu sem me confirmar, caiu sem buscar uma zona de interesse, uma região de máximo, uma região de mínimo. Porque, pessoal, vocês têm que lembrar que é nessa região aqui e é nessa região aqui que ele vai definir a estrutura do preço. Porque se o preço não romper esse topo anterior aqui, pode ter certeza que ele não vai continuar altista. Não adianta nada você querer fazer leitura aqui no meio, porque ela pode ser errática, pode ser bem errática. E aí, beleza, o mercado chega nos 50%, ó, aqui dessa perna, rompe, beleza, vamos atualizar então, vamos puxar para a perna anterior, ó, temos outro 50% aqui na mínima do dia. Ó, o mercado defende ali, tal, começa a rejeitar. Perceba agora, pessoal, como eu já estou numa zona, né, de contexto. Porque 50%, tá, da perna do dia praticamente, nós tínhamos um outro fundo aqui, ó, que dava para trabalhar ele, o fundo do 13, mas qualquer perna dessa serviria, porque aqui era fundo, eu tirei do 16, voltei para o 13, que era fundo também, assim como o 10, então qualquer um. Então, olha como nós temos um contexto altista, uma tendência de alta pela pressão compradora, e nós vemos agora o mercado testando essa zona e mostrando vários candles rejeitando, candles com pavio inferior, mostrando o que? Interesse comprador. O que isso pode me sinalizar aí? Uma volta da alta. Eu tenho certeza que vai subir? Claro que não, mas agora é a chave que eu quero passar para vocês. A única leitura que eu consigo ter nesse ponto é compra, de continuação da tendência. Eu não consigo pensar em venda aqui. A venda é só se ele quebra a estrutura ou se ele rompe os 50% aqui e faz pullback por baixo. E aí o que a gente vê? O mercado ele pega, ainda tenta segurar, mas perceba que ele volta para a zona técnica, que seria o topo anterior. E aqui sim eu precisaria fazer uma outra análise. Será que o preço vai romper?
eu preciso de gatilho. Se deixar gatilho, eu penso em venda. Se romper, eu espero confirmar e vou aguardar o pullback. Eu não sei o que vai acontecer para o futuro. Ninguém sabe. Então é em cima disso que eu quero passar para vocês. As zonas para abrir um trade com uma alta taxa de acerto é aquela região aonde eu diria que é o ponto de inflexão do preço. Se o preço não romper essa região aqui, ele não continua a tendência. Então, pô, eu posso pensar numa venda nessa zona. Ah, mas e se ele segurar aqui no meio? Eu não sei o que pode acontecer, se ele vai subir, se ele vai cair. E tudo isso aqui, pessoal, o bom é que na mentoria eu passo a minha leitura e na sala ao vivo a gente vai acompanhando o mercado, né? Porque parece ser simples, pega aqui o mercado, o jeito que já andou e tal, mas o bom mesmo, a graça é acompanhar isso aqui ao vivo, né? Inclusive quem é aluno, vários alunos comentam aí nos vídeos, falam, eu tava aí nesse dia e tal. Então é isso, pessoal. Tentei trazer para vocês de forma resumida, mais aprofundada, aonde a gente deve buscar por abrir um trade e que esse trade sim tem uma taxa de acerto bem alta, tá? Bom, eu vou finalizar por aqui. Se você gostou desse vídeo, fortalece no like, ajuda muito o nosso trabalho, pessoal. Se inscreve aí no canal, tá? Deixe seu comentário e eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Um abraço, valeu!